Toda vez que você compra em site internacional, faz um empréstimo, contrata um seguro ou usa o cartão de crédito fora do Brasil, uma sigla de 3 letras está descontando uma parte do seu dinheiro sem aparecer destacada em lugar nenhum. IOF. E a maioria das pessoas nunca parou para entender exatamente quando esse imposto aparece e quanto ele realmente custa. Hoje eu vou te explicar o que é IOF de verdade, onde ele se esconde e como isso pode estar comendo seu dinheiro sem você perceber. Vamos direto ao ponto. IOF significa Imposto sobre Operações Financeiras. É um imposto federal que incide sobre um grupo específico de operações: crédito, câmbio, seguro e valores mobiliários. Diferente do imposto de renda, que você vê claramente descontado ou calculado uma vez por ano, o IOF é cobrado automaticamente, embutido dentro da própria operação, muitas vezes sem nenhum destaque separado que chame sua atenção. Primeiro tipo de operação: câmbio. Toda vez que você compra moeda estrangeira, faz uma transferência internacional ou usa cartão de crédito, débito ou pré-pago fora do Brasil, existe incidência de IOF sobre essa operação. Hoje, a alíquota para esse tipo de transação está unificada em 3,5% sobre o valor convertido em reais. Isso significa que numa compra de R$1.000 feita com cartão internacional, mais de R$30 somem só de IOF, antes mesmo de você considerar a cotação do câmbio ou qualquer outra taxa da instituição financeira. Segundo tipo de operação, crédito. Todo empréstimo, financiamento ou parcelamento envolvendo instituição financeira tem incidência de IOF, calculado com base no valor emprestado e no prazo da operação. Quanto maior o prazo, maior tende a ser o valor total de IOF pago, o que significa que esse imposto se soma aos juros do próprio empréstimo, aumentando o custo total da dívida, além do que a taxa de juros anunciada sozinha sugere. Terceiro tipo de operação: seguros. Contratos de seguro também podem ter incidência de IOF, dependendo do tipo de apólice, geralmente com alíquotas menores que as de câmbio e crédito, mas ainda assim presentes no custo final do produto. Quarto tipo de operação, e esse é mais específico: aplicações em previdência privada do tipo VGBL. Existe uma faixa de isenção para aportes anuais até um determinado valor, mas acima desse limite passa a incidir IOF sobre o excedente, o que é relevante principalmente para quem faz aportes altos nesse tipo de produto. Agora, um ponto importante que a maioria das pessoas nunca percebe: nem toda operação financeira tem IOF. O Pix, por exemplo, não tem incidência desse imposto. Investimentos comuns em renda fixa, como Tesouro Direto e CDB, também não tem IOF na aplicação em si, embora possam ter outros impostos envolvidos, como o Imposto de Renda sobre o Rendimento. Isso significa que uma parte importante de entender o IOF é saber onde ele realmente aparece, para não confundir com outros custos e para identificar exatamente em quais situações do seu dia a dia esse imposto está te custando dinheiro sem você perceber. Agora, por que isso importa na prática para o seu bolso? Primeiro, se você viaja com frequência ou compra em sites internacionais, o IOF de 3,5% se soma ao spread cambial, que é a diferença entre a cotação real da moeda e o valor que você efetivamente paga por ela. Juntos, esses dois custos podem representar uma fatia relevante do valor total gasto, especialmente em compras grandes ou viagens longas. Segundo, se você está avaliando um empréstimo ou financiamento, o IOF embutido faz parte do custo efetivo total da operação, que é sempre maior do que só a taxa de juros anunciada. Comparar apenas a taxa de juros entre diferentes instituições, sem considerar o IOF e outras taxas, é um erro comum que pode te fazer escolher uma opção que parece mais barata, mas não é. Terceiro, se você faz compras internacionais com frequência, existem alternativas, como contas multimoeda e cartões internacionais específicos, que podem oferecer spread cambial menor, o que ajuda a reduzir o custo total da operação, mesmo que o IOF em si continue sendo cobrado igual, porque é um imposto federal, não uma taxa da instituição. Alguns pontos práticos para levar desse vídeo. Primeiro, antes de fazer uma compra internacional grande, calcule o IOF junto com o câmbio e outras taxas, não só o preço anunciado do produto. Segundo, ao comparar empréstimos ou financiamentos, sempre olhe o custo efetivo total, que já inclui o IOF, ao invés de comparar só a taxa de juros isolada. Terceiro, se você faz aportes altos em VGBL, entenda os limites de isenção atuais antes de decidir o valor do aporte, porque ultrapassar essa faixa muda o custo real do seu planejamento de previdência. O IOF não é um imposto escondido por acidente, ele está lá dentro da lei, mas de um jeito que a maioria das pessoas nunca é ensinada a enxergar claramente, porque ele não aparece como uma linha separada e óbvia na maioria das operações do dia a dia. Entender onde ele mora e quando ele incide é o que separa quem simplesmente aceita o custo final sem questionar, de quem consegue planejar uma operação financeira grande com o custo real em mente, antes de qualquer surpresa aparecer na fatura ou no contrato. Comenta aqui embaixo se você sabia todos esses lugares onde o IOF aparece e qual te surpreendeu mais. Deixa o like e se inscreve, porque tem vídeo novo todo dia.